Bom dia, aqui estamos para vos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o domingo 19 do tempo comum. E a primeira leitura fala-nos do livro dos Reis, fala-nos de Elias que foge à ira da rainha Jezabel. Portanto, eram tempos bem difíceis, não é? Depois de Onri, um general, ter feito uma revolução e conseguido realmente fazer grandes transformações no país, enfim, casou o filho Acabe com uma princesa de Tiro e, na verdade, isso tornou-se uma desgraça para o povo de Israel, porque esta senhora trouxe os costumes da sua religião, da sua terra, e, portanto, começou insidiosamente a desviar os hebreus da religião ao verdadeiro Deus, conforme as leis de Moisés. E, portanto, ela realmente era uma mulher violenta e, portanto, Elias temeu pela sua própria vida e fugiu para sul. E refugiou-se precisamente no Monte Sinai, ou Monte Horebe, onde também Moisés tinha recebido os mandamentos da lei de Deus. E é então aqui nesta cena que se passa realmente, neste episódio, da gruta, em que Deus quer falar a Elias, e passa num vento tempestuoso, num terremoto, depois num grande fogo, e no fim depois uma brisa suave. E Deus estava na brisa suave, ou seja, Deus não se manifesta nos grandes fenómenos da natureza, como à maneira dos outros deuses, dos outros ídolos, mas realmente o Senhor é no silêncio e na tranquilidade que Ele revela a sua palavra e a sua mensagem. E portanto aqui, sim Senhor, diz o texto, termina assim: quando a ouviu, a ligeira brisa, quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da gruta. O salmo responsorial, o salmo 84, é muito simples também: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Deus fala de paz ao seu povo e a quantos se convertem em Ele de coração. A sua salvação está perto dos que o temem, a sua glória habita na nossa terra. Portanto, aqui é uma frase muito linda: encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. Que belo que isso acontecesse no nosso mundo. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça será do céu. Portanto, a fidelidade a germinar, a nascer da terra, e a justiça descerá do céu. Dará ainda o que é bom, a nossa terra produzirá os seus frutos, a justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. É um salmo, portanto, muito bonito, e com este refrão: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. A segunda leitura da carta aos Romanos é uma queixa de São Paulo, uma queixa, uma tristeza, uma angústia grande que ele sente. Porquê? Porque afinal os seus patrícios, os seus da mesma raça, da mesma etnia, da mesma nação, os hebreus, afinal, não aderiram, numa grande parte, não aderiram à mensagem cristã. Portanto, não reconheceram Jesus como Messias e, portanto, ele enfim, tem esta tristeza no seu coração. Faz-me lembrar isto também quando muitas mulheres e muitos homens, ou enfim, na família, dizem: afinal, eu não sei que tristeza eu sinto porque o marido, ou porque o filho, ou porque não vem, não pratica, não vem, ensinámos-lhe, damos-lhe tudo, e afinal não querem saber de Deus, não querem saber da religião. É uma tristeza constante, ainda hoje, que experimentamos em muitas famílias, em muitas das nossas famílias. O Evangelho é a continuação daquele do domingo passado, que falava da multiplicação dos pães e dos peixes, que nos fala que Jesus enviou à sua frente, enviou os apóstolos, não é? Que tomassem um barco, que viessem para o outro lado do mar, de Nazaré, de Tiberíades, e ele ficou praticamente a noite em oração. Pela terceira ou quarta vigília da noite, ou seja, das 3 horas da manhã, 3 às 6 horas da manhã,
Jesus vai ao encontro dos apóstolos, à tempestade no mar, e vai caminhando sobre o mar. E logo que o viram, pensaram que era um fantasma, começaram a gritar de medo, e realmente alguém diz, pois sou eu, não temais. Jesus diz, sou eu, não temais. E Pedro responde logo, se és tu, portanto, estas dúvidas que constantemente aparecem mesmo no coração daqueles que mais acreditam, como São Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre o mar. E Jesus diz, vem. E ele vai, então começa a caminhar sobre o mar, mas sentindo o vento, sentindo, enfim, a situação, ou pensando nela, começa a afundar-se. E então gritou, salva-me, Senhor. E logo Jesus estendeu-lhe a mão e segurou. E depois disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E então depois Jesus subiu para o barco, o vento amainou e logo o barco chegou ao porto seguro e com a exclamação bonita, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Portanto, isto são leituras muito bonitas que expressam também os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dúvidas, mas sentimos que Jesus está connosco. A nossa fé tem que sentir-se protegida, enfim, pela sua presença, pela sua companhia ao nosso lado. Por isso, esforcemos-nos cada dia, neste verão, procuremos realmente dar testemunho de Jesus, ter força e fé e também com os nossos familiares, com aqueles que encontramos, com aqueles que às vezes andam mais distantes do Senhor e da nossa religião, enfim, uma palavrinha de incentivo, de estímulo e de coragem e de, enfim, sem recriminar, sem dizer estás no pecado, estás aí, andas longe de Deus, não, mas dizer, olha, anda lá, aproxima-te, vem experimentar, vem à igreja, vem ao Senhor, vem a Jesus, reza todos os dias e vais ver que te sentirás muito melhor no teu coração. Muito obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.